Agora eu chamo para nossa última palestra inspiracional, Leonardo Letelier, fundador e CEO da Cital e Finanças do Bem, engenheiro de produção pela USP e MBA pela Harvard Business School. Tem mais de 20 anos em experiência em negócios, finanças e setor social. É reconhecido como um dos pioneiros no cenário de finanças sociais e investimentos de impacto, globalmente e no Brasil. Muito bem-vindo. Obrigado. Bom, obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Só que se a Mirella falou de cima e a Graziella falou daqui de baixo, eu vou inovar, eu vou falar do meio do palco. Do palco não, da plateia. Vamos pegar aqui, atrás da Roberta. Ótimo, aí a Roberta me ajuda a controlar o tempo, né? Quem não conhece, Roberta da Desiderata. Super organização. Bom, vamos lá. Boa pergunta, vamos lá. Aê, maravilha. Bom, me pediram para falar de como financiar a inovação social, mas eu queria dar duas visões, né? Um espelho. Um é como financiar a inovação social, o outro é inovações dentro do financiamento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente já percebeu no dia de hoje, se você olhar a fala da Mirella, a fala do Saulo, de todo mundo, é que a inovação social vem em vários tamanhos, formatos, cores, cheiros. E isso significa que ela tem demandas diferentes. Então, essa é a primeira coisa para a gente reconhecer. Não vai ter uma solução única de forma de financiamento que vai resolver o problema de todo mundo. Então, isso significa que o financiamento adequado ele também vai ter diferenças entre ele. Então, se a gente olhar aqui os 4 tipos básicos de capital, a gente está falando subsídio, capital próprio, equity, royalty e dívida. Então, entrando um pouquinho em cada um, o subsídio é um pouco o que o Saulo falou na apresentação dele, né? Que é, olha, eu fiz isso, consegui fazer isso porque eu tive durante 7 anos, durante 5 anos, apoio da Oi, da Ambev, de X, de fulano, de Beltrano, etc. Né? Ou, quando a Mirella fala que a Choca dava ou dá bolsas para empreendedores sociais, durante 3 anos conseguindo se dedicar a isso, essa é uma forma de subsídio. Tá? E ela é muito comum e muito válida, porque quando você fala de inovação social, você está falando de coisas que você não necessariamente sabe onde é que vão chegar, ou quanto vai demorar. Então, é muito difícil você ter um compromisso financeiro futuro se você não tem visibilidade de receita. Né? Mas, se você não conseguir o subsídio, você também pode usar seu próprio dinheiro, se você tiver. Então, esse digamos, é o plano B do subsídio. Agora, tem algumas inovações, ou porque elas já nasceram assim, ou porque elas estão em outro estágio de maturidade, que elas, eventualmente, conseguem gerar capital. Né? Então, o próprio Saulo mencionou, depois de não sei quantos anos, o Estado começou a comprar a solução deles. Infelizmente, paga mal, mas já é um dinheiro que está entrando. Então, quando você tem um fluxo de receita, ou você tem uma previsão de fluxo de receita, você pode, em tese, pegar capital hoje e dividir o fluxo futuro com alguém. Então, tem 2 formas básicas de dividir. Uma o equity royalty, como se fosse um sócio. Então, de tudo que entrar, eu vou te dar 10%, 5%, X%. Tá? Então, essa é uma pessoa que coloca dinheiro hoje no seu projeto e você se compromete no pagamento variável ao longo do tempo. Isso, no final, pode ser muito mais dinheiro que ele colocou, pode ser muito menos. Tem uma variabilidade grande aí, depende do sucesso financeiro, não do impacto social, mas do sucesso financeiro da sua inovação. E dívida, que é o menos comum para você financiar a inovação social, seu compromisso financeiro é fixo. Então, você não tem visibilidade, mas acha que vai dar algum dinheiro, você tem que estar suficientemente seguro de que vai dar mais do que o seu compromisso de dívida. A pessoa coloca R$1 milhão hoje para cobrar R$100 mil por ano durante 12 anos, por exemplo, você tem que ter visibilidade que vai gerar esse nível de volume. Então, ele não é muito comum justamente porque você não sabe se você vai gerar dinheiro no ano que vem para pagar de volta ou não, e se você gerar, vai ser suficiente para pagar o que foi combinado. Tá? E uma coisa que a gente percebe, ou tem que ter em mente, é que as situações evoluem com o tempo. Né? Eu não sei se dá para perceber bem isso aí, mas é uma borboleta saindo do casulo. Era uma larva, virou uma borboleta. Isso significa que não são só as demandas, as inovações sociais que são diferentes e, portanto, precisam de formatos diferentes de financiamento, mas a mesma inovação social, ao longo do tempo, ela pode
usar ou tem formas de financiamento mais adequado que mudam. Então, talvez no começo era subsídio, hoje o Saulo, eventualmente, já consegue pegar um empréstimo. Afinal de contas, ele tem visibilidade de fluxo de receita, ele sabe que vai vender 100 mil alunos, a X reais por aluno. Se ele precisar adiantar um recurso, antes ele não podia pegar empréstimo, agora ele pode, com juros razoável, né? E qual que é a outra metade disso? Roberto, como é que a gente está de tempo aí? Tem mais 10? Maravilha. Vai sobrar tempo até para pergunta e resposta, que eles falaram que não tinha, tá? Mas, se sobrar tempo, a gente faz. Inovações em financiamento. Então, uma das coisas que surgiu muito na fala de todo mundo é a história de você fazer com os outros em vez de para os outros. Tá? Então, se você pensar o que está acontecendo hoje no mundo de financiamento, um movimento bem bacana, é o crowdfunding. Né? São 3 coisas, vou falar 3 coisas que elas são parecidas, crowdfunding, crowd equity, crowdlending, vocês já vão entender. Mas é a lógica de você fazer com as pessoas não só a inovação social, mas também o financiamento da inovação social. Né? Quer dizer, quando você faz isso, você não está só trazendo recursos de vários lugares ou de várias pessoas para o seu projeto, mas também você está trazendo apoio, inteligência, validação. Se você acha que tem alguma coisa boa, mas ninguém te apoia, talvez valha a pena repensar um pouco. Talvez você tenha razão, mas talvez valha a pena pensar o porquê que as pessoas não te apoiam e o que elas não estão enxergando, o que você está vendo, ou como você deveria se adaptar para ter certeza que você entra em conexão com a necessidade que as pessoas estão sentindo, estão vendo ou vão ter na frente. Né? O crowdfunding, basicamente, as pessoas estão dando dinheiro, ou é muito comum também, pré-comprando o produto. Tá? Então, tem aí uma série de iniciativas, algumas culturais, outras sociais, algumas mais inovadoras, outras menos, que se usam de plataformas de crowdfunding, por exemplo, Benfeitoria, Kikante, assim por diante, para angariar recurso. Tá? O outro é o crowd equity, que é a mesma lógica que a gente tinha falado antes. Então, você vai ter sócios, só que agora, em vez de você ter um investidor profissional, você tem um monte de pequenos investidores, com vantagens e desvantagens, como tudo no mundo, né? Mas também tem esse efeito de validação, tem esse efeito de mais pessoas que participam da sua inovação e podem te ajudar com outras formas além das financeiras. Tá? As pessoas não colocam toda a economia da vida delas, a poupança delas aqui, mas elas colocam algum dinheiro que elas estão em busca. Então, se elas colocam pouco dinheiro, também não vão ficar milionárias com isso. Então, não é que estão em busca de muito retorno financeiro, elas estão em busca de conexão e de participação, tanto no crowdfunding, quanto no crowd equity, quanto no crowdlending, que a gente fez aqui, o primeiro crowdlending no Brasil, justamente para uma organização que trabalha com tecnologia em educação. Mas é a mesma lógica. Então, em vez de você ter um grande credor, você vai ter um monte de pequenos com as mesmas vantagens e desvantagens de ter esse mix de pessoas participando da sua inovação. Uma inovação interessante, vamos ver se volta. Volta? Volta? Não volta. Bom, então, aparentemente, não é para falar do slide anterior. Uma das coisas que foi... Bom, agora voltou. Uma das grandes inovações que tem financiamento de impacto social são os contratos de impacto social. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde foi criado, são chamados Social Impact Bonds, que aí sim você pensar, sair da caixinha. Né? Quem aqui trabalha com governo? Ou melhor, quem é de governo? Tem umas 4 pessoas, tem uma mão meio levantada assim, meio vergonha, tá bom. O governo, quem já vendeu para o governo? Uma, 2, 3, maravilha. É fácil vender para governo? Impossível? Não. O governo dá liberdade, ele fala assim, olha, você vai resolver esse problema para mim, toca aí. Não? Poxa, que pena. A gente vive... A gente não, vamos pegar um outro país, o país da Luísa. O Reino Unido, o governo é hiperprescritivo na forma de contratar. Ou seja, ele fala assim, você vai dar X horas de aula com esse currículo, com as paredes pintadas de branco, com tantos metros quadrados, professor tem que ter essa formação,
e tem que ter um ajudante, e o uniforme tem que ser desse tipo, tudo que você quiser e conseguir colocar no contrato, vai colocar. Por quê? Em geral, porque o governo acha que sabe mais e melhor, ou porque ele desconfia de você, ou as duas coisas. Né? Então, se eu não disser o que você tem que fazer, como é que eu garanto que você vai fazer a coisa certa? Né? Então, quando você faz isso, maravilha, você consegue que o fornecedor faça exatamente o que você mandou. Até porque, senão, você não paga ele. Né? O cara não te dá a nota fiscal da parede pintada de branco, você não paga. Então, você garante isso. Em compensação, você garante que... Obrigado. Você garante que não tem nenhuma inovação. Você já definiu exatamente como é que tem que fazer, onde é que tem espaço para inovar? Não tem nenhuma eficiência. Sai um estudo em Harvard agora que, se pintar a parede amarela em vez de branco, as crianças aprendem 10% a mais. Pode fazer? Não. Está no contrato que a parede é branca. Saiu um outro estudo que, na verdade, as crianças aprendem a mesma coisa, só que a tinta amarela está na promoção. Então, vai economizar dinheiro. Vamos dividir a economia? Pode fazer? Não. Tá bom, vamos fazer e você, Estado, fica com toda a economia? Pode fazer? Não. Basicamente, a resposta é não. Então, isso não é um ambiente muito conducente à inovação. Mas isso é dado pela forma que é pago. O Estado não chega e fala, eu vou fazer um contrato que inibe inovação. Ele fala, eu vou fazer um contrato que funciona assim. E se você contratar diferente? E se você pagar diferente? Se você falar, olha, eu vou pagar por cada aluno que tirar nota acima de 7. Não tirou 7, não pago. Não importa se a parede é branca, se você gastou R$1 milhão ou R$1.000, não pago. Se tirou 7, eu pago. Também não importa se a parede é branca, amarela, o que é, ou se você gastou 1.000 ou 1 milhão. Eu pago o valor X. Né? Então, na hora que você muda a forma de contratar, a forma de pagar, você muda também a forma de financiar e você muda os incentivos, especialmente para a inovação. Então, como quem trabalha com temas sociais, não só, mas um grande número são organizações sem fins lucrativos, também não adianta dizer, não, eu te pago se a criança tirar nota 7 no final do ensino médio, que é daqui a 3 anos. Você, tá bom, mas e o meu fluxo de caixa nos próximos 3 anos? Como é que eu pago os funcionários? Então, você acha investidores que financiam o seu custo, né? Eles pagam a conta durante esses 3 anos, quando o governo vai lá e você atinge a meta e ele paga você repaga o financiador. Então, a organização, que é a operadora, ela não corre risco financeiro. Né? Quem corre risco financeiro é o investidor, que é quem tem capacidade de correr risco financeiro. Então, esse é um exemplo de inovação em financiamento. Agora, isso só faz sentido se a gente fizer seguindo alguns princípios. Né? Então, esses são os princípios do Transform Finance, que é um grupo que a gente faz parte, eu gosto muito, que fala de algumas coisas que a gente falou aqui. Né? Primeiro, que os projetos são desenhados, governados e, quando possível, de propriedade da comunidade. Ou seja, vão fazer com eles. E, no final das contas, eventualmente, se tiver... Esse é um mundo de investimento de impacto, onde a lógica é você ter retorno. Então, se tiver retorno, ele tem que ser da comunidade, ou também da comunidade. Né? O segundo princípio e a governança também, ou seja, quem toma a decisão nesse processo, que, em tese, visa beneficiar a comunidade, tem que ser a comunidade. Isso é o que o Saulo falou na apresentação dele várias vezes. Né? A comunidade tem que estar envolvida. E isso demora. Né? Então, torna o seu processo de investimento menos eficiente, mas também menos arriscado. Né? Segundo, o investimento adiciona mais valor do que ele extrai. Também não adianta você investir, colocar dinheiro num poço, numa comunidade, você vende algo, mas, no final das contas, você fica com todo o recurso, você, investidor, fica com todo o recurso, e a comunidade fica sem nada. Então, é um bom investimento do ponto de vista financeiro, mas, do ponto de vista social, não. Né? E o terceiro princípio é que tem um balanço adequado, balanço é ótimo, um equilíbrio adequado dos riscos e retornos entre todos os stakeholders. E aí vamos pensar só em 3 para simplificar. Você tem a comunidade, o empreendedor e o investidor. Né? Pensa o seguinte, se não der certo essa sua inovação social, esse seu investimento social, o investidor perde dinheiro. Mas lembra que essa empresa, organização, fundação, está fazendo 1000 desses investimentos. Então, se um não der certo, tudo bem. Não é problema nenhum, na verdade, já está na conta. O empreendedor,
Eu tenho 10 anos de Cital e o Paulo deve ter uns 15 de PTI, se não mais. Está colocando um pedaço relevante da vida dele ali. Então, se não der certo, é um problema grave. E a comunidade pode estar colocando o único ativo que ela tem. Então, se não der certo, é catastrófico. Então, quando você está pensando especialmente em investimentos, especialmente onde tem uma lógica, uma expectativa de retorno financeiro e de risco, se você não olhar para esse equilíbrio entre os riscos e retornos, ou especialmente no caso das coisas não funcionam, quando dá tudo bem, fica todo mundo feliz, né? Você tem que olhar quando não funciona. O que acontece? Porque, às vezes, pode ser um bom investimento, às vezes não. Então, uma discussão que a gente teve no meu grupo é se toda inovação social é positiva. Depende. Eu diria que provavelmente nem toda. Né? Bom, como é que a gente está de tempo? Roberta, conta aí para mim. Sobrou alguma coisa? Zero? Acabou? Não dá para fazer nenhuma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta rápido? Grita aí. Não? Fim terrível. Então tá bom, gente. Obrigado.